Olá, querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma orientação. Vamos ver o que o espiritual traz para todos nós, leitura Yin e Yang. Vamos ver qual é a frequência para o Yang. Qual é a frequência para o Yang? Vamos ver. Yang, criatividade e o sofrimento, tá? Aqui tá falando de transmutação, tá? O espiritual aí está trabalhando nesse momento com o Yang na transmutação de alguma dor, né? Ou da própria sombra que está sendo mostrada para que haja uma transformação numa energia positiva e criativa, ok? Tem o fim também de um sofrimento. Então, tem uma energia sendo purificada. A energia masculina está sendo purificada. Vamos ver a energia feminina, o que vem para o feminino. Feminino, controle e a mente, certo? Bom, a frequência do feminino aqui mostra que o feminino está no momento que tem um certo controle acontecendo aqui, tá? O feminino está começando a colocar as ideias no lugar. Num passado recente houve um atrapalho grande na energia, muita oscilação, e neste momento há um controle dessa oscilação, tá? Então, mentalmente, o feminino está trabalhando melhor, tá? Mentalmente, ok? Eu sinto assim, que o masculino ele está trabalhando a energia feminina e o feminino está trabalhando a energia masculina. Tem uma inversão aqui da frequência, tá? Vamos ver o que o espiritual traz para ambas energias. Temos a não materialidade e a intensidade. Aqui está ocorrendo mudanças muito intensas que a gente não consegue enxergar, tá? Mas que elas estão aí. Intensidade de novo e o compartilhar e o deixar ir. Nesse momento tem muita coisa acontecendo que a gente não consegue enxergar, mas tem também uma abundância muito grande aqui, tá? Então, a intenção do espiritual com essas modificações é que haja celebração de ambos, nesse compartilhar mais saudável, tá? Aqui tem a energia da amizade muito forte, né? A energia da amizade. Vamos ver aqui. A frequência do Yang, 10 de espadas e o Rei de Copas. Realmente, aqui tem uma transmutação ocorrendo. Provavelmente o masculino teve grandes decepções nos últimos dias, a nível da vida cotidiana, tá? Então, mostra o masculino tendo muita decepção, a nível mental, a mentalidade que ali estava, nada deu certo do jeito que esse masculino achou que daria, tá? Lembrando que essa leitura é para o coletivo, tem que deixar claro isso, é uma leitura para o coletivo, tá? Uma orientação do coletivo. Então, aqui o masculino tendo uma grande decepção,
aqui tendo que transmutar essa energia para o lado mais criativo, né? Jogar essa energia para o lado, tentar transmutar o que não deu certo. Então, mostra que o masculino está no processo de transmutação de dores, sentimento de traição aqui. O feminino, qual que é a frequência? Pajem de espadas e o rei de copas. Tá vendo que emocionalmente, aqui tem tanto o feminino quanto o masculino está no estágio de maturidade, tá? Tem uma maturidade ali. Só que aqui fala que a nível mental do sistema, que o masculino se decepciona e o feminino vem com a energia do Stalker, do pajem de espadas, observando o ambiente e capturando ali novas informações, novas ideias. E tanto o feminino quanto o masculino precisa mudar a estrutura mental. Só que o masculino, nesse momento, como o baque foi grande, o masculino está aprendendo a transmutar essa energia através do feminino. Então, pode ser que nessa dinâmica do masculino de dor, o masculino ele tenha que, na matéria, estar perto de uma mulher, tá? Para que ele consiga transmutar esse mental, certo? Mas é através da energia feminina. E o feminino aqui observa ao redor, né, as possibilidades. Eu acredito assim que tem vários sistemas de crenças que o feminino está tendo acesso. E aqui há uma pescaria acontecendo de qual sistema é mais conivente, não é conivente, mas a palavra qual é o sistema é mais adequado para o feminino se apoiar nesse momento. Mas o feminino vem com alguma coisa nova a nível mental, porque como estava a nível mental muito perturbado, não dava, tá? Não dá. Então a energia do feminino é do observador, colhendo informações novas, tá? E a energia do masculino totalmente jogado ali e sendo curado por uma energia feminina. Vamos ver o sentimento do feminino pelo masculino. A imperatriz e o eremita. Aqui mostra o feminino dando um suporte, principalmente para quem é mãe. Aqui está falando que o feminino está dando um suporte, tá? É claro, tem casos que o feminino ele vai... todo mundo que tem mãe? Não, né? Mas o feminino aqui ele vai fazer um papel, tá? Ele vai fazer um papel para esse masculino, porque o masculino precisa da energia feminina para transmutar essa dor no mental. Então, aqui fala que o sentimento do feminino é dar apoio nesse momento de doença, de solidão ou de vazio, porque o masculino entra nessa energia do eremita, de entrar na caverna. Então, aqui eu vejo o feminino tendo esse sentimento de cuidar, de nutrir. Vamos ver qual o sentimento do masculino pelo feminino. 7 de copas e o 8 de ouros. De espadas. O sentimento do masculino pelo feminino, mentalmente não tem raciocínio, tudo fechado, não consegue identificar o que não deu certo,
não consegue mesmo. Tem tudo muito confuso. Não consegue enxergar ainda mentalmente o que ocorreu. Emocionalmente, muita confusão. Muita mesmo. Então, são sentimentos assim confusos que o masculino tem. E o mundo. Tá tendo um fechamento de ciclo para o masculino em relação ao feminino, do sentimento. E nesse fechamento de ciclo, tá finalizando um contrato espiritual do masculino com o feminino em relação ao encantamento. Eu sei que esse assunto, para quem não é do espiritual, é um assunto que pode ser balela, porque uma coisa eu identifiquei nos últimos dias e semanas, que nem todo mundo que está no espiritual é espiritualizado, né? Tem pessoas que estão por curiosidade e não para se desenvolver, né? Então, eu preciso começar a separar isso, porque tem uma diferença muito grande, né? A maioria das pessoas que eu andei observando são pessoas que têm uma certa frustração de não ter assertividade na vida, então procura o oculto para tentar ter essa assertividade, mas não são pessoas espiritualizadas, né? Não são pessoas que em outras vidas foram iniciadas em nenhuma ordem, né? Porque não são pessoas que compreendem o espiritual, né? São aí pessoas que estão vagando, enfim, né? O que eu vejo aqui é que um contrato que finaliza, para quem entende, com o espiritual, o masculino, é um contrato de encantamento. Parece que o masculino, ele viveu muitas centenas de anos encantado. É uma energia de encantamento mesmo. Então ele olhava para o feminino e tinha aquele encantamento ligado ao emocional. É como se fosse o canto da sereia, tá? E esse masculino, ele não conseguisse sair dessa hipnose, né? E aqui está falando que devido a esse processo bem difícil que o masculino está passando nesse momento, vai ter abertura de coisas que esse masculino não estava enxergando nesse processo de recuperação. Vai ser dado para o masculino aqui a oportunidade de fechar um grande ciclo, né, e finalizar uma energia netuniana. Então, finaliza enganos, mentira, trapaça, o masculino lidando com o inimigo oculto, vai finalizar. Então, o sentimento do masculino pelo feminino, no momento, é ainda de confusão, mas até o final desses próximos 14, 28 dias, o masculino ele vai ter acesso a coisas que ele não tinha. Então, daí tudo vai começar a fazer sentido, vai ter um desbloqueio mental dentro desse período e assim, muitas oportunidades irão se abrir, muita coisa vai se abrir, mas é porque finaliza esse contrato, tá? Tem a ver com o espiritual, claro, mas tinha um contrato de encantamento, onde o feminino ele conseguia manipular o masculino, tá? Não vai ter mais. Então, para as meninas aí, principalmente o feminino que faz magia, vocês vão notar que não vai funcionar mais. Não vai mesmo. Principalmente para quem tem linhagem que trabalhava com sereias,
não vai ter. Esse encantamento não vai funcionar mais, tá? Não vai funcionar mais. Vamos ver aqui qual é o pensamento do feminino em relação ao masculino. 8 de paus e a estrela. Bom, o pensamento do feminino, o feminino está observando as coisas acontecendo, refletindo. Aqui tem um afastamento por enquanto. Aqui fala que o espiritual está no meio dessa situação que está ocorrendo no momento. Ele sempre teve, mas aqui fala que essa novidade que ocorreu aqui, algo inesperado, né, um movimento inesperado, foi o espiritual que acabou colocando o dedo ali, porque estava influenciando no desenvolvimento da máquina, do motor, da matéria. Então, o espiritual acabou intervindo aqui, tá bom? Então, aqui eu vejo o feminino observando os movimentos. Vamos ver o pensamento do masculino. 5 de espadas e o cavaleiro de paus. Aqui tem uma energia de irritação, de movimentos que trazem estresse. O masculino tendo dificuldade de resolver algumas coisas na matéria. Tem situações aqui que o masculino ainda entende que tem como reverter, tá? Em relação aos contratos, acordos, o masculino entende que ainda tem como reverter, apesar de uma grande força puxando esse masculino para não resolver nada, tá? Tem uma força muito negativa puxando. Na verdade, não é negativo, é o espiritual entendendo, fazendo com que esse masculino entenda que esse sistema que ele segue não é um sistema que tem que continuar. Então, o masculino tentando resolver alguma coisa com com a antiga mentalidade. E não vai conseguir, pelo que eu estou vendo aqui, né? E o feminino observando. Vamos ver aqui a intenção do masculino. 3 de espadas e o louco. Sair de uma energia de dor, né? É a intenção do masculino. A intenção do feminino, o diabo e o louco. Então, o feminino aqui, eu vejo que também, por um lado, também vai querer usar de algum artifício antigo, tá? Só que aqui também não vai funcionar, porque para ambos veio o arcano do louco. Então, o espiritual não vai aceitar nenhum modus operandi antigo, nem do feminino, nem do masculino. Tá? Então, os dois vão ter que se virar em criar uma nova ordem. Tá? Então, não vai adiantar querer fazer algo que já foi visto. Não vai adiantar esse tipo de rolê aqui. Tá? Vamos ver os próximos passos do masculino. Cavaleiro de espadas. Eu pendurado. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem quando a pessoa ela não está alinhada com o espiritual e ela acha que está. Eu vi um vídeo no TikTok de uma senhora e de uma moça. Elas se denominam bruxas, né? Elas se vestem igual bruxa, tudo. E elas estavam ensinando sobre o tarô. E a menina, ela falou assim, tem gente que chama de enforcado, né? A carta do pendurado. Mas começou a dar risada. Mas enforcado a gente sabe que é pela garganta e não pelos pés.
E esse tipo de comentário não são de pessoas ligadas ao espiritual, gente. Porque quem está no espiritual não está nem um pingo preocupado se o outro fala pendurado ou enforcado. É o que o outro está passando. Eu ando estudando bastante vídeos de outros países, agora que tem essa tradução, e dá para ver nitidamente o estilo de leitura nosso aqui, com o estilo de leitura da América, do Oriente, é totalmente diferente. Você consegue ver a evolução mental do povo, né? É outro naipe. Aqui a gente tem que falar tudo mastigadinho, porque senão a pessoa não entende. Em outras culturas, eles não falam frases inteiras. Eles falam assim, ó, vai ter celebração, a criatividade vai estar em alta, tem um casal acorrentado, tem alguém dormindo de posição fetal, porque está com medo. É assim. Cada cultura é de um jeito, mas aqui parece que a gente está tão atrasado, mas tão atrasado a nível mental, porque a gente está apegado ainda num sistema, numa metodologia. Então, isso eu estou falando porque aqui é um canal que eu comento o que eu vivencio, né? Tanto que a maioria de vocês não estão acostumados com isso. Vocês estão acostumados com gente que mente, esconde as coisas. Então, quando vocês me conhecem, vocês ficam buscando alguma coisa que mostra que eu sou charlatona, que eu sou mentirosa, né? A maioria de vocês. Então, vocês não estão acostumados com pessoas que trabalham com o espiritual mesmo, né? Então, assim, eu lembrei da carta do pendurado, porque para vocês é o naipe. E são pessoas que têm milhares de seguidores, pessoas que levam a manada, né? E tudo bem, e tudo bem. Mas por isso que eu prego tanto, faça a sua jornada individual. A sua espiritualidade, ela está dentro de você. A sua espiritualidade não é a minha. Tá? Não é a minha. Não é o jeito que eu lido com os meus guias e mentores. Então, observem isso, tá? Porque aonde tem muita estrutura, é mais terreno do que espiritual. Tá? Tudo bem que tudo tem que ter estrutura, mas até um ponto. Quando você começa a caçoar de coisas que tá ligado ao espiritual, porque essa estrutura que a gente criou aqui é nossa, tá? A estrutura que a gente criou que pai não pode bater em filho, que mais? Parente não pode ter relacionamento. Tudo isso foi estruturas que a gente criou aqui. Foi a questão da civilização, isso está ligado à civilização. Por isso que a gente é domesticado, por isso que a gente não sai um matando o outro, tá? Mas não tem a ver com o espiritual. Não tem a ver com os idealizadores desse planeta. Então, hoje, dessas últimas semanas, o meu trabalho mudou muito, porque a pessoa chega em mim querendo saber de despertar de consciência espiritual, eu estou pedindo chamada de vídeo. Se eu ver que a pessoa está alinhada, eu dou prosseguimento, senão ela tem que procurar uma religião, ela tem que procurar outras pessoas, né? Outras pessoas mesmo que batem com ela. Então, eu acredito que nesses últimos tempos, e eu vou mudar muito mais, né? Porque eu só tenho 38 anos, então vou mudar muito. Mas eu vejo que tem muita gente aqui que segue que está totalmente pregado na terra e está aqui só sugando a minha frequência. Sabe, não tá alinhado.
né? Mas como eu tô na Terra, eu tenho que lidar com isso. Mas para ter consulta comigo, não mais. Não mais mesmo. Então, isso vai ficar bem claro daqui para frente. Bom, então aqui o que eu vejo? Tem uma energia de os próximos passos do masculino. Tem vários cortes, tem movimento aqui do masculino, cavaleiro de espadas, muita coisa ligada à matéria, documentos, comunicação, e o masculino na energia do rei de ouros. Então, o que significa? Que o masculino entra numa nova fase, deixando uma frequência antiga de água, tá? E entrando nessa energia do rei de ouros, que é uma energia de estrutura. Quando você entra na energia do rei de ouros, você tem uma segurança material. Você já se sente seguro, tá? Materialmente você está seguro. Então, assim, por mais que tenha essa decepção a nível dos relacionamentos, porque espadas são os relacionamentos, né, gente? A energia da ordem, né? O que funciona aqui, né? É todo o processo burocrático, a energia de Mercúrio, tá? Gêmeos e Virgem aí. Então, o masculino, ele tá tendo muito problema com isso, né? Então, aqui eu vejo que os próximos passos desse masculino é tentar resolver, trazer um novo, né? E finalizar com essa energia do 4 de copas, porque o masculino, ele estava ali numa armadilha emocional, e o 9 de espadas, sair dessa perturbação mental que estava. Então, os próximos passos é tentar finalizar com essas armadilhas que a mente mesmo do masculino criou, tá? Vamos ver aqui os próximos passos do feminino. É o Hierofante e a Rainha de Espadas. Aqui o Hierofante é uma frequência, né, com a Rainha de Espadas, que fala que o feminino também entra numa frequência mais distante, né? A Rainha de Espadas é aquela que é a professora severa, então ela já sofreu, então ela olha assim a vida totalmente diferente, né? Ela parte mais para o lado racional e prático das coisas. E junto com o Hierofante, aqui tem uma conversa dessa rainha do feminino com uma autoridade, tá? Essa autoridade vai trazer algum tipo de aprendizado, ou o feminino firma uma aliança que não é definitiva, mas é uma aliança que traz um peso para esse feminino, que vai trazer um crescimento. Mas é uma aliança com uma autoridade e não vai ser fácil, porque a energia do Hierofante mostra a necessidade de crescimento, de aprendizado, tem a ver com a cultura, tem a ver com os conceitos, dogmas, estigmas. Eu vejo o feminino, os próximos passos é se comprometer, tá? Com um sistema, 6 de paus e o 4 de espadas. O feminino aqui vai se comprometer com o sistema, tá? E aqui tem uma renúncia. Eu vejo que o feminino vai ter que renunciar de alguns valores, de algumas crenças. Vai ter uma vitória? Vai ter uma vitória. Mas eu vejo que tem uma renúncia também, tá? Vamos ver o bloqueio do masculino. Pajem de paus e a estrela. Tá bloqueado aqui o masculino aceitar algum tipo de mensagem que faz com que o masculino fique excitado ou com vontade de avançar ali por uma aventura. Qualquer mensagem que chega, qualquer situação que coloque o masculino numa situação de excitação,
vai ser negado, vai ser bloqueado aqui, tá? O desafio, a justiça e a grande sacerdotisa. Aqui o desafio tá nas verdades que vêm à tona, porque tem verdades que serão ditas, que vai trazer um discernimento diferente. Aqui também tem energia de separação, assinatura de papéis aqui, tá? Tem alguma conversa que traz algum esclarecimento que estava oculto, tá? Eu sinto assim que essa energia libriana aqui como desafio tem a ver com o próprio sistema que o masculino criou, porque Libra está ligado ao sistema social, né? Então o masculino ele vai acabar sofrendo pelo próprio sistema. O desafio maior é esse, né? E o 7 de espadas, tá vendo? E o rei de paus. Aqui mostra o 7 de espadas é uma frequência que fala de coisas escondidas, de tentar se sobressair às situações através da manipulação do próprio sistema. Sabe, a energia da justiça aqui vem, sabe quando a pessoa tem aquelas nuances na lei? Né? A pessoa pega aquelas nuances ali e vira contra, né? Toda lei tem a sua vala, assim. Então eu acredito que o masculino sempre trabalhou com isso. Você cria o sistema e você mesmo corrompe o sistema. Eu estava observando que hoje a economia ela tá assim, né? O sistema ele mesmo se corrompe. Hoje o sistema financeiro que a gente tem é um sistema totalmente corrompido. Quando você paga alguém para dar like para você, quando você paga uma agência para colocar comentários positivos sobre a sua empresa, quando você paga pessoas para assistir os seus vídeos, para fazer com que o fluxo gire, isso é uma manipulação do sistema, tá? Para que o sistema não quebre. Por que que o TikTok ele paga, né? Por que que ele paga para você te dar recompensa? Para que o sistema gire, né? E assim vai. Então, hoje o nosso sistema, a gente abastece um sistema corrompido para que o mundo não quebre. Então, aqui eu vejo que o desafio maior do masculino é ver isso. É se dar conta que ele está sendo prejudicado pelo próprio sistema que ele alimenta. Tá? A bênção, o louco e o cavaleiro de ouros. Então, a bênção está realmente falando dessa estrutura, porque o masculino, ele tem uma estrutura aqui, tá? Tá falando que o masculino, ele tem uma estrutura. É interessante porque o masculino, ele tem acesso a uma verdade, só que ele não sabe ainda o que fazer com essa verdade, a questão é essa, só que o masculino ele tem uma estrutura que ele pode descansar, até ele decidir o que ele vai fazer com essa verdade. Então aqui a gente não pode falar que esse masculino ele não vai conseguir transmutar essa energia, porque ele vai ter apoio do feminino, que é o que traz a nutrição desse cavaleiro de ouros, e o 7 de ouros, e o 3 de paus. Esse masculino ele volta para o seio. Ele volta para o seio. Tá? Ele volta para o seio. Que tem colheita aqui e depois segue em frente. E os 5 de ouros e os 6 de ouros. Então, assim, o masculino ele tem para onde voltar.
Ele tem para onde voltar, tem um terreno ali que é fértil, sabe? Tem um terreno que é fértil, até ele ver o que ele vai fazer daqui para frente, porque uma verdade já tá ali, tá bom? Vamos ver o feminino, bloqueio. Temos a rainha de paus e o 9 de copas. Então, tá bloqueado aqui uma ativação. O feminino, ele tá impossibilitado de ativar e de ser ativado. Então, tá bloqueado aqui a energia da rainha de paus. O desafio do feminino, 2 de ouros e a roda da fortuna. Então, o desafio do feminino nesse momento e o 2 de copas. Sai dessa energia de conexão profunda e entra para a energia do 2 de ouros, que é uma energia onde há uma colaboração da matéria mesmo, não é aquilo, eu gosto do fulano, um exemplo. Não, você vai ter que colaborar com tempo, com dinheiro e investimento. Não basta palavras. Não, aqui fala que o desafio maior do feminino vai ser que vai ter que chegar junto mesmo, né? O que vai mudar agora com a roda da fortuna é isso, que o feminino ele vai ter que contribuir mesmo, ele vai ter que tomar um posicionamento. Tá? Aqui tá falando do feminino, o desafio sendo esse, de que o feminino vai ter que tomar um posicionamento e colaborar com o bem-estar aqui, emocional desse masculino. E um novo início. Vamos ver a bênção do feminino com o masculino, o as de ouros, tá vendo? E o 10 de ouros. Para mim, tá claríssimo assim, que nos próximos 14, 28 dias, o feminino ele vai iniciar uma nova jornada com o masculino e tem a ver com a nutrição, com o tempo, com a dedicação. Tá finalizando na vida do masculino uma estrutura na matéria, então o masculino vai desconstruir um lugar, vai sair de um lugar, vai deixar de conviver com pessoas, tem objetos que vai sair, tem uma desconstrução acontecendo na vida do masculino, que tá ligado a uma estrutura familiar. Então o masculino deixa de ter acesso a algumas pessoas, a uma estrutura que era muito comum, habitual, e passa para o as de ouros, que é um novo início, né? E esse novo início vem exatamente da mão do feminino, porque o feminino ele vai ter que decidir por um caminho, e aqui vai ter que ajudar emocionalmente o masculino nesse novo início, porque tem o as de paus e o as de ouros. Então, tem um auxílio aqui, sabe? O desafio do masculino do feminino vai ser esse caminho novo, porque tem algo novo que o masculino ele vai ter que trilhar e que o feminino vai ter que estar ali. E a bênção está exatamente nesse acordo, porque o as de ouros fala de uma oportunidade que o universo traz, que Deus traz, desse compromisso acontecer. Porque agora é o início de algo. O masculino saindo de um ciclo e retornando. Tá? Vamos ver o bloqueio do masculino em relação ao feminino. O as de copas e o 3 de copas. Tá vendo que tá bloqueada essa energia de amizade? De amizade, de um grupo. Aqui tá bloqueado. Tá? Porque parece que essa frequência aqui é a frequência da armadilha. A frequência de amizade, de encantamento ligado ao emocional, que é a sabotagem do masculino.
eu fiz uma leitura de Gêmeos e a gente está com o Sol em Gêmeos. E então a gente fica à mercê dessa frequência. E Gêmeos sempre fala de muita fofoca, né? De fofoca. Todo mundo comentando sobre todo mundo. A gente fica nessa frequência. Então, querendo saber, principalmente parentes, essas coisas. Enfim. Lá estava falando que tem uma porcentagem das pessoas que estavam passando pelaquela situação que tem um lado que não soube identificar que uma pessoa era sensível demais e viu a pessoa como alguém que não era, tá? Que não era. E aqui fala mais ou menos isso, que o masculino, ele entrou com uma energia de água, mas acabou se afogando nessa energia de água, porque essa energia de água é uma energia que manipula e é uma energia que traz encantamento através do emocional. Então, basicamente, nesse novo estágio, né, nesse novo ciclo, está impossibilitado do masculino fazer alianças pautadas nesse emocional, nessa energia água, misturar, tá? É por isso que vem uma energia de terra, que assim, terra não tem para onde correr. Ou eu me comprometo com você ou não há possibilidade. Porque o feminino aqui sai do 2 de copas para o 2 de ouros. 2 de copas é qualquer conexão que você tenha afinidade. Então você olha para a pessoa, nossa, eu gostei de você, tal, tal. Tem aquela possibilidade, né? Sempre um olhando para o outro, aquela risadinha, né? Nas amizades, nossa, aquela pessoa é legal, tal. Só que isso é sedução. Não tem nada de concreto. E o 2 de ouros não, olha, eu gostei de você, vamos firmar uma parceria, vamos sair, vamos passear, eu colaboro com você financeiramente, materialmente, você se posiciona, né? Então, aqui parece que as coisas vão ficar mais preto no branco, sabe? Nessas relações, porque tinha muita coisa entre linhas, que daí fica ao seu critério, dependendo da sua crença, você entender, e isso que fala que agora não vai ter mais, porque o masculino acabou se sentindo prejudicado nesse sentido, né? Porque há essa energia ali da manipulação mesmo, né? E dessa energia do 7 de copas, do ilusionamento, sabe? Vamos ver aqui o desafio, 6 de espadas e o pendurado aqui. Então, aqui fala que o masculino, ele tem que sair de um exílio aqui, depois de uma finalização com 10 de copas, que é uma estrutura familiar, um ambiente que trazia muita felicidade, entrar na energia da rainha de espadas, mais consciente desse ambiente e se afastar, tá? Mostra o masculino se afastando. E a bênção, os enamorados, tá vendo? Gêmeos. E o 5 de copas. Aqui tá falando que a bênção do masculino, 7 de ouros, tá vendo? É o checkmate. Aqui é o checkmate do masculino. Uma coisa eu vou falar com todo o coração que eu tô sentindo nos últimos dias. Quem tiver que ficar, vai ficar. Quem tiver que ir, vai ser um corte geral, geral. Não tô falando só de mim, tá? Porque eu canalizo as coisas. Se eu tô fazendo uma leitura geral, eu tô no meio também, tá? Porque eu não sou nenhum ser de luz na terra que vou morrer e subir aos céus, eu não sou.
né? Eu sou uma pessoa de carne e osso que recebe mensagem, que tem uma vida aqui também. Então aqui tá falando também sobre mim, tá falando sobre você, sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro, tá bom? Então aqui mostra que vai ser um corte, mas é um corte geral, porque assim, a energia de água é uma energia ligada a Escorpião. Tem muita coisa interna que a gente não entende. Então, assim, só quem se aprofunda mesmo começa a entender, mas a maioria das pessoas não abrem, porque tem coisas que não devem ser abertas mesmo. Sabe, hoje eu entendo as ordens. Tem coisas que tem que ser mantidas em segredos para um grupo e pronto, e acabou. Tá? Então, aqui tá falando que a bênção que vem aqui para o masculino é o seguinte, gente. Volta a falar o que eu tô vendo com muita clareza. O que tiver que ficar, vai ficar. O que tiver que sair, nos próximos 28 dias vai ser removido assim como poeira. Sabe? Vai se desfazer assim, como poeira. Por quê? Porque há uma forte energia geminiana da dúvida. Os enamorados, a dúvida, tem um julgamento que vai acontecer aqui. Então, assim, ter uma parceria não significa nada de 2 de copas. Para mim não significa mesmo, porque eu tive tantos 2 de copas, porque para mim não significa mesmo. Tantos. Mas o que faz a pessoa ficar é o 2 de ouros. É o 2 de ouros, é ouros que faz a pessoa ficar. A pessoa se comprometer ao tempo, é a construção, é o investimento. Tempo, dinheiro, dedicação. Então aqui está falando que a bênção do masculino está ligado a esse e agora. Agora tem o checkmate. Agora mostra, me esforcei, eu continuo nisso ou eu fico. Então, o que ficar daqui para frente vai ser pro resto da vida, sabe? É algo que vocês vão ter um resultado, vocês vão construir, vão edificar, tá? Então, não vai ter nada de dúvida, ai, que somos 3, somos 4, não. É eu, você e uma construção. Aqui não vai ter mais dúvidas, nenhum tipo de dúvida. A gente quer o quê? Quer construir? Ou a gente não quer nada? Não quer nada, não quer nada. Quer construir? Vamos os dois juntos, as duas juntas. Então essa vai ser a nova lei. Você quer? Eu quero. Pum. Não quero, não quero. Entende? Não tem esse jogo. Tá? Esse jogo acabou. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino. 2 de paus e o 6 de ouros. Então, aqui está bloqueado do feminino para o masculino uma oferta. Parece que o feminino ele vem oferecer alguma coisa para o masculino que tem a ver com um grupo, 6 de ouros, que não envolve só o masculino com o feminino. Tem outras situações. Aqui está falando que está bloqueado. O feminino ele só vai conseguir se comprometer com o masculino tete a tete, tá? Tete a tete mesmo. Deixa eu pausar aqui. Olá, gente, voltei. Então, vamos dar seguimento. Que está bloqueado para o feminino, né? Essa frequência de doação ligada a mais pessoas. Feminino para o masculino. Aqui é tete a tete, tá? Vamos ver o desafio do feminino com o masculino. 3 de copas. Gente, aqui tem uma questão ligada a grupo, amizade, né? Tem algo aí que não deu certo a nível coletivo. Agora mesmo eu ouvi uma pessoa traduzindo
E ela falou assim, não é uma decisão do coletivo, é uma decisão executiva. É como se não fosse para uma grande maioria, mas sim para um indivíduo, tá? É em outro idioma, tá, gente? Não tenta traduzir no nosso, porque não dá certo. Mas, enfim, é mais ou menos isso, sabe? O feminino, ele tá querendo introduzir uma questão que é coletiva, mas é uma questão individual aqui. E vai ser um dos maiores desafios do feminino, se afastar dessa energia coletiva. Tem uma energia de amizade aqui, e o 3 de copas. Na verdade, tem a ver com o emocional, que tem que finalizar aqui, uma energia muito de manipulação, né? Vamos ver a bênção do feminino com o masculino. 4 de ouros e a temperança. Aqui fala que fecha um ciclo bem antigo para o feminino, ligado à família, que trazia trazia uma estrutura antiga. E o 9 de ouros, aqui está falando que o feminino, ele inicia um caminho sozinho. Aqui o feminino sai do 4, vai para o 9. É uma energia totalmente diferente, onde não tem uma estrutura, não tem uma casa. O feminino ali, ele se basta, sabe? Antes precisava de uma estrutura, agora não. Tá? Aqui fala que o que vai trazer de bênção é esse reconhecimento do ser do feminino, da importância, e não de uma estrutura que o feminino podia trazer. Tem uma questão da individualidade, tá? Isso pode ser assim, porque é uma leitura do coletivo, pode ser naquela questão também, né? Mexe com tudo do social, mas que o masculino, ele selecionava muito o feminino pela estrutura que o feminino pode ofertar, né, na sociedade, estrutura de casa, de família. E aqui não, fala que finaliza esse ciclo e entra o 9, que é uma energia de individualidade, né, do ser que o outro é. Né? Então tem uma escolha agora, não da estrutura que a parceria traz, mas sim do indivíduo ali que você compartilha. Então aqui vai ter uma ressignificação da figura do feminino em relação ao masculino. Tá? Vamos ver aqui, futuro imediato do masculino com o feminino, 6 de ouros. Então, o masculino que vai dar o 6 de ouros aqui e o imperador. O masculino, ele na energia de imperador, ele vai dar aqui para o feminino 6 de ouros. Futuro próximo, 6 de copas e o 10 de copas. Aqui finaliza um ciclo de um todo, de um grupo, e vai ficar tete a tete o masculino com o feminino, tá? Aqui fala que há uma colaboração genuína, e o equilíbrio para essa relação, ela vai partir do masculino, tá? O equilíbrio aqui. Então, o masculino, ele vai ofertar algo para o feminino, tá? E tem uma energia genuína aqui no lidar. Porque eu tô vendo que o masculino aqui, ó, o masculino que abastece a água, né, pro feminino.
o masculino que vai querer doar. Vamos ver futuro imediato feminino com o masculino. Rainha de Copas e o Imperador. O feminino tem que abastecer o masculino, de certa maneira ligada às emoções, mas é uma emoção mais purificada, tá? Porque o masculino está passando por uma ruptura. Na verdade, o feminino, a missão do feminino nos próximos dias é purificar algo que o feminino mesmo intoxicou. Futuro próximo, feminino com masculino. Rei de Copas e o As de Espadas. Aqui fala que vem uma comunicação. Tem o Rei e a Rainha de Copas aqui. Então, mostra o feminino numa nova abordagem, né? Tem uma comunicação, tem um acordo aqui que vai ser muito importante, essa inteligência emocional, essa clareza emocional. Tem um casal aqui também que vai dar um suporte pro masculino. E o 9 de paus. Aqui eu vejo o masculino, o feminino, recebendo. Parece que o feminino, como família, recebendo aqui, tendo como dar um novo suporte, tá? Apoiar. Aqui tá falando que o masculino volta para casa, tá? O masculino volta para casa. E aqui vai ter um suporte, vai ter um auxílio. E é como se o feminino tivesse que aceitar ali, porque o feminino vai ter que desintoxicar o que intoxicou em algum momento. Vai ter uma troca muito genuína. O que eu tô vendo que sai um pouco é exatamente essa energia tóxica que estava ligada àquela água contaminada que o feminino usava para encantamento. E agora não vai ter mais, tá? Vem uma fase bem diferente aqui na dinâmica do feminino com o masculino, viu? Nada que foi usado no passado vai dar certo agora. Vamos ver aqui, futuro. Futuro não, palavras soltas. Masculino. Prática. Conexão. Minha própria imagem. Sonho. Instabilidade. Cura. Presença. Harmonia. Frase: explorando os tesouros. Vamos ver desse lado aqui. Desse lado aqui. Feminino. Intenção. Ressentimento. Ressentimento por algo que ocorreu. Ressentimento por algo que é oculto, que foi descoberto. Intenção, intuição.
coração partido, frase, comunicação, comunicação aberta. Aqui fala que tem alguma coisa que tinha um limite entre o feminino comunicar com o masculino, tinha um limite. E que agora não vai ter mais esse limite, porque o pior já aconteceu. O pior está acontecendo. O que não estava escrito, que assim não tinha nem a possibilidade de acontecer, está acontecendo. Então, aqui vai ter que ser aberta uma comunicação clara do feminino, de um casal, com o masculino, para que haja desintoxicação, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, deixa o like, comentem no vídeo. Eu não sei se esse vídeo tem a opção de hypar, mas se você quiser ajudar o canal, espera terminar o vídeo, clica no comentário. Se tiver o botão, é só apertar, desculpa, para hypar. Gratidão, um beijo no coração de vocês e até a próxima.